Olá, alunos! Então é o seguinte, como primeira aula, tá? Você sabe que o professor fala bastante numa primeira aula, porque tem que dar aquela pincelada geral, falar mais ou menos como que acontecem as coisas. Então é o seguinte, a gente vai começar devagar, o que não pode é a pessoa desistir, tá? O que acontece hoje em dia nos cursos de inglês é o seguinte, tem uma ou duas aulas por semana e os alunos acabam desistindo. Por quê? Porque o aluno não estuda em casa. Aí quando ele chega na aula seguinte, ele não se lembra de nada e ele começa a desanimar. Número um, tem que estudar. Nós não estamos morando num país que fala inglês. Se eu morar num país que fala inglês, beleza, eu vou aprender inglês brincando com os amigos, né? Mas não é o nosso caso. Então aqui não tem outra alternativa, não existe uma aula mágica que vai enfiar tudo na cabeça de vocês. Gente, é uma língua, tá? Você precisa, para começar a conversar, ao menos saber 3.000 palavras numa língua para começar a conversar, tá? Ao menos o basiquinho, 3.000 palavras. Sem isso você não começa. Então não tem como você não estudar em casa, e vai do esforço de cada um. Sabe como é que eu fazia quando eu comecei a estudar, que eu era estudante? Eu escrevia as listas de coisas em inglês no banheiro. Porque veja só, primeiro contato, eu escrevia na parede do banheiro, na parede do armário, do quarto, da cozinha, na geladeira, as listas daquilo que tinha naquele ambiente. Então, o que é da cozinha, eu escrevia na cozinha. O que é do banheiro, eu escrevia no banheiro. O que é do quarto, eu escrevia no quarto. Porque é o seguinte, eu tive contato, primeiro vez na vida, com o português e depois com o alemão, que a minha família falou, meu pai, a língua materna dele é alemão, ele sabia só alemão até uns 12 anos. Meus avós falavam alemão. Depois, quando eu entrei na quinta série, que é o sexto ano hoje, eu fui aprender francês. Eu tive 2 anos de francês. Não passava na minha cabeça que um dia eu fosse ganhar o pão com inglês. Porque eu achava uma língua difícil, mas eu sempre fui muito autodidata. Tem gente que gosta de aprender com aula, eu gosto de aprender sozinha. Tá? Então, às vezes, eu ouvia a aula do professor, eu viajava na maionese, porque tudo aquilo que ele falou em 40 minutos, eu com 5 minutos de leitura, eu aprendia. Não é para me achar, é o meu sistema. E tem pessoas que têm um sistema que precisam ouvir, né? Que precisam da prática, né? A gente precisa da prática, todos precisam da prática, mas a questão gramatical, como você está no Brasil, você não tem outra alternativa. Você tem que pegar a matéria da semana e estudar em casa, senão na aula seguinte você vai atrapalhar os colegas, essa que é a verdade. Então, quando a pessoa começa, ela tem que dar uma estudada, chega na aula seguinte, trava. Né? Então, se todo mundo estuda aquela matéria na semana, na aula seguinte vai desenrolando e vai ficando uma beleza. Em 2 semanas a gente está, vamos dizer assim, em umas 3 semanas a gente está conversando, tá certo? Então, a gente começa normalmente com as saudações, porque é totalmente importante. Nós temos no Brasil uma cultura um pouquinho diferente, né? O pessoal aqui não liga muito para nada, né? E tal, faz de qualquer jeito, né? Então, as saudações, os países do primeiro mundo, eles são muito importantes. Primeiro, que você não chama a pessoa pelo primeiro nome se não for íntimo. Você tem que usar o Mister, o Miss, o Mrs. e o sobrenome, né? Até na escola, o professor, ele não é chamado professor, teacher, não pode, é feio, não pode. Chama Mister, o Miss, o Mrs. e você vai falar o sobrenome da pessoa, mesmo que seja ensino médio, etc, tá? Então, começando aqui, o que vocês têm que lembrar também, as consoantes finais, elas não são pronunciadas. Lembrando que as vogais é A, I, O, U, e que as vogais estão nessa ordem, que tem a ver com a abertura bucal, né? A é a letra que a gente fala com a boca mais aberta, sem nenhuma interrupção para a passagem do ar. E aí, vai fechando a boca, I vai fechando, O vai fechando e U fecha mais. Por isso elas estão nessa ordem. E as consoantes, B, C, D, etc., elas não são pronunciadas ao final. Outra coisa, em inglês não tem regra de pronúncia. Esqueça a regra, não existe. 2 Os pode ser U, depois pode ser O, depois pode ser O. Por exemplo, good é bom ou boa. Como que é porta em inglês? É door, é com 2 Os também. Então não existe regra, tá? Por isso, você tem que aprender palavra por palavra, tá? Não tem outro jeito. Mas hoje você tem o translator, né? Você tem o tradutor do Google, gente, que é ótimo. Eu recomendo baixar o tradutor aplicativo do Google, porque ele tem aquela questão do... Você coloca 2, você fala e ele já responde imediato, né?
é muito bom, principalmente quando você vai usar, se você for para outro país, você não sabe falar, você usa isso aí. Bom, vamos lá. Então, good morning. O good morning é bom dia, lembrando que a tradução literal é boa manhã, mas como nós não falamos boa manhã, a gente se obriga a traduzir como bom dia, tá? Mas seria o boa manhã. Então, good morning. O good afternoon é o boa tarde. A palavra afternoon é formada por duas palavras. O noon, que é meio-dia, né? E o after, que é o depois do meio-dia. É o tarde. Good afternoon. Não pode falar good, é good. Você não pronuncia o D final. Good evening. O good evening é o boa noite ao chegar. Não quando você está indo embora. Porque o good night é o boa noite quando você se despede, tá? Ao sair. Então, good evening, good night, são dois boa noites. O goodbye é o tchau, ou bye, né, que você pode falar bye. E tem o tchau é uma palavra inglesa que nós importamos. Tchau, na verdade, é uma palavra que não é brasileira. Tchau, a gente importou ela, né? Tchau é tchau. How are you é o como está você, como vai você. Existem várias outras maneiras de falar, tá? Você pode usar tem o, pena que eu não coloquei aqui, poxa, eu pensei que eu tinha salvado. Tem o how do you do, que é formal, a gente vai ver isso depois, né? Não tem pressa. Tem o how's it going, que é uma forma informal. Tem várias outras maneiras, mas o how are you é mais usado, como está você, tá? E tem o WhatsApp, que é uma gíria. Daí que tiraram a ideia do WhatsApp do aplicativo, só que o aplicativo é com app aqui, né? Não é U. Então, o WhatsApp também é como vai gíria, até tipo, e aí, como é que tá, né? Aí nós temos que ver agora, veja só, palavras que você deve saber para começar. São os pronomes pessoais, tá? Eu esqueci de colocar aqui, deixa eu ir lá pro outro lugar aqui. Deixa eu abrir um negócio aqui. Peraí. Não é aqui, cadê o inglês 1? Tá aqui. Então é o seguinte. Deixa eu abrir, esse negócio demora para abrir. Então, é que eu vou escrever aqui, e daí eu vou escrever. Cadê aqui? Aqui, nos pronomes, tá? Então é o seguinte, pena que eu não escrevi aqui, mas eu vou escrever. Então é o seguinte, pessoal. Os pronomes pessoais, eles têm que ser aprendidos de primeira mão, tá? Não tem como você fazer uma frase, formar frase, tá? Você até pode formar frase sem o pronome, não tem problema, você pode usar o nome da pessoa. Mas você tem que saber os pronomes. Então, vamos ver. O I, ele é sempre maiúsculo, não importa o lugar da frase, tá? Se estiver no meio da frase, ele é maiúsculo. Então, I é eu. O you é você. Tem dois you. Tem o plural, you, vocês, e tem o you. Você só vai saber no contexto, se é singular ou plural, tá? O he é ele, o she é ela, o it é ele ou ela. Esse it é neutro, ele serve para objetos, animais, situações, lugares. Então, você vai falar que está chovendo, você vai falar it is raining. Então, esse it é usado para tudo, para muitas coisas, tá? Então, aqui tem a terceira pessoa do singular, he, she e o it. Aí tem o we, que é o nós, o you, que é o vocês, e o they é eles ou elas. Tanto faz aqui, tá? Então, o he, o she e o it, o plural desses três, é they, eles ou elas, tá? Então, isso você deve saber de cor. I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Aí, não se ensina nos cursinhos, o que eu acho péssimo. Eu tenho uma coisa muito grande contra os cursinhos de inglês, tá? Assim, tem uns cursinhos, claro, você tem que aprender, você acaba indo para o lado americano ou britânico, tá? Mas eu já sou meio a favor, tipo Jornal Nacional, assim, troço meio sem sotaque, porque você não sabe qual que é o teu futuro. Então, por exemplo, meu filho estudou inglês americano, ele se lascou no começo lá na Irlanda, tá? Então, você não sabe o teu futuro, você deve saber que existe várias pronúncias e vários sotaques. E às vezes não é que é só a pronúncia diferente, a pessoa tem um sotaque diferente, assim como no Brasil acontece. Tá? E você vai
ter que saber que existe mais do que uma pronúncia para certas palavras, às vezes até 3, 4 pronúncias, dependendo da região. E o que não ensino nos cursinhos, que depois me fez falta, tá? É o tu. Ah, mas o you é tu ou você. Sim, você vai usar no lugar do tu. Tá? Você não vai pegar lá a frase do Catarina lá, ou do gaúcho, ou seja lá de onde for do Brasil, e traduzir como o thou aqui. Então, como é que é tu? Tu mesmo em inglês é thou. O TH, você sabe que ele tem um som ou do F, ou do V, ou do D, depende da situação. Ele vai variar. O TH você não fala como T. Você fala com o som do F, então aqui vai ficar igualzinho do F, fal, tá? Fal, que é o tu, tá? O I, quer dizer, o you, plural, tem também o vós, tá? Então, o I, que é o vós. Por que é importante saber? Vamos dizer que você vai num casamento. O padre, o pastor, vai ler um trecho bíblico, tá? O trecho bíblico, em inglês, mais usado no mundo, na história, é a tradução King James. É essa tradução que vão usar, tá? É a tradução mais tradicional e o povo gosta, quem gosta de Bíblia, normalmente ele não gosta muito da nova linguagem de hoje. Normalmente quando a pessoa não sabe a língua, o português não sabe o inglês, é que ele vai usar a nova linguagem, né? Seria uma linguagem mais para criança. E o tu você vai ver nos trechos bíblicos, trechos antigos, poesias de Shakespeare, etc. Você vai ver o tu. Então, tem que aprender. Thou é tu. E é vós. Certo? Então, você também já sabe agora isso daí. Importante isso aqui, tá? Decora esses pronomes. Tem que saber. Outra coisa. Se não estudar semanalmente aquilo que for visto aqui, você perde o fio da meada, se esquece, depois você acaba desanimando. O desânimo na maioria das pessoas do inglês vem porque elas mesmas não estudam, tá? O verbo primeiro a se usar é o to be, o primeiro a se estudar. Por quê? Porque ele é o verbo mais usado em qualquer texto que você for fazer. Você não consegue fazer um texto sem o verbo ser ou estar, que é o to be. Tanto em português, qualquer língua, você não consegue fazer uma redação do texto, você não consegue. Até quando você chega a falar, bom dia, como você está usando to be. How are you? É o to be, tá? Então, aqui, ó, o to be, esse que está em vermelho, tá? Na frente é o pronome pessoal. Então, aqui, ó, que a gente chama de personal pronoun, né? Que é o pronome pessoal. O to be está em vermelho, I am. Ó, I am. O M final em inglês não fala igual ao português que fala com o nariz. Você fala com os dois lábios. I am. Você fecha os lábios, né? I am, que nem algumas pessoas falam. I am, né? É como se estivesse comendo uma macarronada. Yam, yam, né? I am. You are, tá? Aqui, ó. Você não fala are, you are. Você é ou está. Então, você pode falar, you are here. Você está aqui. Tá? Você está aqui, you are here. E pode falar também, you are sad, you are happy. Você é feliz ou você está feliz. Você vai traduzir conforme a situação, tá? He is, ele é ou está. She is, serve para ela é ou está. It is, ele ou ela é ou está. Neutro, tá? Normalmente não usado para pessoas, usado para qualquer outra coisa. We are, nós somos ou estamos. You are é o plural aqui, vocês são ou estão. E they are, eles ou elas são ou estão. Então, esse aqui é neutro também, tá? Tanto faz, ele vai traduzir esses três aqui, he, she ou it, tá? E a interrogativa, em inglês é o seguinte, na interrogativa, sempre uma palavra vai para frente do sujeito. Ou é um auxiliar, ou é o próprio verbo que pula para frente. Então, em inglês existe isso, é uma troca de ordem, ou você põe um auxiliar, que a gente vai ver isso depois. Pessoal, não desanime no começo, eu estou dando uma pincelada geral, e depois a gente volta a ver tudo isso de novo, tá? Então, aqui, ó, am, você coloca na frente, ó, tava I am, aqui agora fica am I, eu sou, estou, are you, você é, está, se eu perguntar, are you happy? Você está feliz? Yes, I am. Sim, eu estou. Então, você vai colocar na frente. Are you? Is he? Nossa, aqui eu tenho que arrumar essa coisinha aqui. Is he? Ele é ou está? Is she? Ela é ou está? Is it? Ele ou ela é ou está? Are we? Are you? Are they?
Tá ok, pessoal? A tradução não varia, ó, a tradução é idêntica, só a entonação que vai mudar e põe a interrogação no final. Negativo, você só acrescenta a palavra not. I am not. Nossa, eu não fiz aqui com a contração. Até eu vou ver aqui já. Então aqui, com a contração. Depois eu vejo com a contração. Então aqui, I am not, you are not, he is not. Tá vendo? Você só vai para o not. Então, a tradução é eu não sou ou eu não estou. Eles falam eu sou não, mas você traduz do jeito que você fala. Então, você só acrescenta o not, tá vendo? Não tem segredo nenhum, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse aqui. Oh, meu Deus. Eu esqueci de fazer aqui aqui. De fazer aqui a contração. Então, o que acontece aqui na contração aqui? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, que é esse aqui, tá? Então, oh, Jesus amado. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, tá. Então, eu vou pegar isso aqui e vou mostrar aqui como é que é com a contração, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Com a contração, vai sumir uma vogal. Some a vogal. O que some? A vogal, tá? Aqui, vai subir essa vogal, junta aqui, tá? Assim que fica, ó. Então, some a vogal, certo? Emenda e some a vogal. Isso chama-se lei do menor esforço, tá, pessoal? Are, isn't, tá. Lei do menor esforço. A lei do menor esforço comanda o universo. Por que você assiste a aula sentado? Porque de pé cansa. Porque você atravessa a praça por cima da grama, mata a grama, que feio. Porque você tem preguiça da volta. Por que é que as pessoas emendam as palavras e as palavras vão mudando com o tempo? Por causa da lei do menor esforço, tá? Então, you aren't, he isn't. Então, aqui, ó, tudo fica he isn't aqui, tá? Fica he isn't. Deixa eu só colocar aqui. Desculpa aí, pessoal, só deixa eu completar isso daqui para vocês verem como é que fica aqui, tá? Então, aren't e aren't, tá bom? Ó, isso é com a contração igual isso aqui, tá? Então, deixa eu até escrever aqui, com a contração, tá salvo isso aqui, tá? Com a contração. É muito usado, você vai usar, aliás, mais com a contração para conversar, mais com a contração do que sem a contração, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Deixa eu diminuir o tamanho disso daqui. Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui, para ele caber ali. Isso. Bom, então, coube ali, certo, tá? Então, pessoal, decora isso daqui. Esse é o nosso começo, tá? Tá dando uns defeitos aqui. Beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver os artigos. Que sem eles também dá para começar, tá? Só nossa aula tá ficando longa, hein? Já deu 18 minutos. Então, aqui, ó. Articles são os artigos, tá? O the é o a, os as, é o artigo definido. Vai variar a pronúncia the, the, depende da palavra que vem depois, tá? Sempre o caminho é o mais fácil da pronúncia, nunca o mais difícil. Então, o the pode ser tudo. Gente, em inglês não existe sexo de objeto. A gente fala a mesa é feminino, ou lápis é masculino. Isso em inglês não existe. The pen, eles não sabem que isso aqui é feminino. Eles não sabem. Nós sabemos que a caneta é feminino. Então, nós traduzimos como feminino, porque nós usamos como feminino, tá? E veja aqui, que ele não tem plural. Então, the pen, a caneta. The pens, as canetas, aqui não varia, certo? Esse é o artigo definido. Os artigos indefinidos são dois, eles têm a mesma tradução, também acrescenta o ele por causa da lei do menor esforço para emendar com a vogal. Então, quando você fala a table, tem uma consoante aqui, então você vai usar o a. Então, antes de palavra iniciada por consoante, é o a. Uma mesa. Um lápis, a pencil. Se a palavra inicia por uma vogal, você tem que usar o an para emendar. An egg. É muito mais fácil falar an egg, an apple, do que falar a apple, a egg. Tá ok? Então, isso é para começar. Depois eu quero ver um pouquinho aqui de substantivos, alguns para a gente começar.
Então, eu coloquei alguns em ordem alfabética, alguns só para começar. Bird, pássaro. Blackboard, quadro negro. Book, livro. Break. Aqui não é um verbo, porque to break é quebrar, né? Mas break aqui é recreio, intervalo. Building, ou building, edifício. Cat, gato. Chalk, giz. Class, aula. Classroom, sala de aula. Day, dia. Desk, carteira. Seria não a carteira de dinheiro, a carteira de mesa, né? Dog, cachorro. Eraser, ele também é um verbo, o verbo apagar, mas aqui ele não é verbo, aqui ele é um substantivo, borracha. O que é substantivo, pessoal? É o nome de tudo que você vê ao redor ou do que você não vê. Então, por exemplo, parede, televisão, caneta, mesa, é tudo substantivo. E o que você dá nome, mas não vê. Amor, ódio, Deus, você não vê, mas você dá nome. Daí, no caso, amor, ódio, são os chamados substantivos abstratos, mas são substantivos também, tá? Então, inclusive em alemão, se você não sabe o que é substantivo, você escreve tudo errado, porque em alemão, os substantivos são obrigados a escrever tudo com letra maiúscula. Ó, continuando aqui, ó. Então, eu parei no eraser. Então, aqui, ó, fish, peixe, friend, amigo, amiga, home, lar, casa, horse, cavalo, house. Lembrando que o H em inglês só fala com a garganta. É gutural. Em português, para nós não tem diferença falar rato e rato. Em inglês faz toda a diferença, muda o significado. Por exemplo, head é cabeça e red é vermelho. Então, tem diferença. Então, home, fala com a garganta. Home, horse, house. Notebook é caderno. Notebook não é computador. O notebook computador chama-se laptop. Eu esqueci de pôr aqui, mas é laptop, tá? E tem, em inglês britânico, tem mais duas maneiras de falar caderno, mas é tipo, tá em desuso, mas é copybook e exercise book. Então tem mais duas maneiras em inglês britânico. Paper é o papel, pen é caneta, pencil, lápis, pupil, que não é people é pessoas, né? Que é aluno, aluna. Rubber, o só britânico utiliza rubber, borracha. Shop, loja. Student, estudante, tanto faz ser menino, menina, né? E também traduz como aluno. Table, mesa. Teacher, professor. Tree, árvore. Lembrando que o número 3 é three com TH, daí você não fala tree, fala three, é um pouquinho mais assoprado, tá? O teacher é professor ou educador até ensino médio. Professor de universidade escreve igual o português, é professor, professor de universidade, tá? Eu tô dando uma pincelada rápida, não se assuste. Depois a gente vai voltar e ver tudo isso, tá? É só para um comecinho aí para refrescar o cérebro. Os adjetivos em inglês, adjectives, tá? Eu vou colocar só alguns aqui, são só 6 para começar, só para a gente aprender a trabalhar com eles. O big é grande, então em adjetivo em inglês não tem plural e não tem masculino e feminino. É mais fácil em inglês. Se fala big, serve para grande ou grandes. Beautiful, beautiful. Beautiful, beautiful. O beautiful, a pronúncia aqui vai variar, né? Serve para bonito, bonita, bonitos e bonitas. Se eu falar a beautiful girl, a beautiful woman, tá? Se for plural, não importa. Uma flor bonita, beautiful flower. Flores bonitas, beautiful flowers, né? Assim. New é novo, nova, novos, novas. Old, velho. Small, pequeno. Little ou little, pequeno também. Usa-se como diminutivo. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Espero que eu tenha feito. Droga, não fiz. Tá muito ruim essa minha coisa aqui. Então é o seguinte, o adjetivo, ele vai na frente. Então veja aqui, ó. I have a big car. Eu tenho um carro grande. Se eu colocar no plural, ele não altera, ó. I have big cars. Eu tenho carros grandes. Então o adjetivo não altera, tá, pessoal? Ó, ele continua big aqui, tá? O que eu vou mostrar aqui? Opa. Ó, então é o seguinte. O que eu quero mostrar? Que a palavra little ou little,
Ele usa para diminutivo. Eles não têm o sufixo de diminutivo, como a gente tem aqui o sufixo diminutivo. Inho. Eles usam o little na frente, tá? Então, você fala a little dog, um cachorrinho. Certo, pessoal? Então, isso é importante. E tem as cores, né? Que elas funcionam como adjetivos também. Eles vão na frente. Ele fala blue car, né? Daí tem light blue, que é azul claro, dark blue, azul escuro, navy blue, azul marinho, green é verde, yellow, amarelo, red, lembrando que não é red, é red, com a língua, você fala com a língua, vermelho, orange, laranja, violet ou purple, roxo, brown, marrom, gray, com A ou com E, cinza, pink, cor de rosa, black, preto, preto, etc, white, branco. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar essa apostilinha com vocês aí, para quem quiser daí dar uma estudadinha. Deixa eu ver se tá bonito aqui para baixo. Ai, ai, ai. Tá. Então já dá até para salvar para não perder esse negócio aqui. Bom? Então é isso aí para começo. E daí eu vou passar um exercício agora para vocês e depois a gente vê um pouco mais sobre isso daí, ok, pessoal? Até mais.